Você já se sentiu diminuída por ser mulher? Já duvidaram da sua inteligência, da sua força, do seu valor só porque você é mulher? Hoje vamos falar de algo que não tem só a ver com a violência física ou verbal. Vamos falar daquilo que acontece todos os dias de forma silenciosa, em frases, olhares, julgamentos e limitações. Mas antes de começarmos, já curte aqui o nosso vídeo, compartilha e me segue para mais vídeos como esse. Meu nome é Simone Dornelles, sou psicoterapeuta com especialização em programação neurolinguística e tenho mais de 20 anos na área da saúde. E hoje vamos falar sobre misoginia. Por que isso importa? Porque a misoginia internalizada, ela pode ser a raiz de muitos bloqueios emocionais, de muita dor e muitos traumas e até da dificuldade que você sente em aprender, mudar e crescer. A misoginia é o ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres. Pode parecer exagerado, mas está nas piadas, nas comparações, na sexualização precoce, no silenciamento de opiniões e até no medo de envelhecer. Ela está presente quando dizem que mulher não pode ser líder porque é emocional, quando você é chamada de fraca por estar sentimental demais, quando seu corpo é criticado como se não fosse seu. E é estrutural, está na cultura, nas instituições e nas relações. E o pior, muitas vezes a gente cresce ouvindo essas ideias e acaba acreditando nelas. A mulher que se sabota, ela não é fraca, ela foi ensinada a duvidar de si mesma. A mulher que tem medo de falar o que pensa, que sente culpa por se priorizar, que se acha burra ou velha demais para estudar, talvez esteja carregando a misoginia dentro de si mesma, sem perceber. Eu vou te dar alguns exemplos de misoginia internalizada. Achar que precisa da aprovação de um homem, por exemplo, para ser validada. Se achar complicada demais, difícil demais, exagerada demais. Ter vergonha do próprio corpo, da própria voz, da sua história. E isso afeta o aprendizado e a autonomia. E também a autoestima. Quando a misoginia se torna parte da sua identidade, ela bloqueia o seu crescimento. Você evita de recomeçar a vida profissional, de se posicionar em relacionamentos, de investir em si mesma. A misoginia, ela não tira só os seus direitos, como ela também rouba tempo, energia e até os seus sonhos. Sofremos a misoginia desde que o mundo é mundo, em diversos ambientes. Na nossa casa, por exemplo, quando ouvimos frases como você tem que aprender a cozinhar, você tem que ser boa dona de casa, senão nunca vai arrumar um marido. Quem nunca ouviu essa frase? E muitas vezes a gente ouve essa frase e passa para as nossas filhas achando que isso é natural. Aí você começa a perceber, quando você se dá conta disso, que a mulher ela é reduzida às funções domésticas e à expectativa de agradar um homem desde pequena. Os homens da família, eles sempre têm mais liberdade e são bem menos cobrados do que as mulheres. Eu sei disso porque cresci com 2 irmãos homens. Enquanto os meus irmãos podiam sair e dormir e ficar fora de casa, eu nunca conseguia fazer isso. Tinha que implorar muito para minha mãe ou pedir para a mãe da minha amiga ir lá pedir para eu poder fazer isso. Os meus irmãos, como eram homens, podiam sair, pegar geral, namorar, ficar com uma menina, curtir uma festa depois, que não ia ter problema nenhum. Era o garanhão, era o bambambam. Agora, quando eu fazia isso, ou se eu sentisse essa vontade de fazer, e muitas vezes eu fazia, era chamada de aquela palavrinha com P, ou outras palavras piores. Por quê? Porque eu sou mulher e eu não posso ter o direito de fazer isso. Entende? A responsabilidade emocional e doméstica, ela recai sempre sobre a mulher, desde sempre. Ela cuida dos filhos, da casa, do marido, dos pais e ainda se sente culpada por estar cansada. Ou muitas vezes ela faz tudo isso e ainda trabalha fora e mesmo assim é desvalorizada. Isso porque a gente vive numa sociedade machista desde sempre. E eu vou te dizer, é difícil desaprender a ser assim, mas não é impossível. Quantas vezes você ouviu aquela frase: passou o dia todo em casa e não fez nada? Tá cansada do quê? Por exemplo, uma frase que muitas mulheres com certeza já ouviram.
Ou quando você vai se posicionar em relação ao teu marido, e aí, nossa, tá menstruada, nossa, tá na TPM, e ele definitivamente não entende muitas vezes o seu jeito, porque invalidar as emoções femininas é uma forma sutil de silenciamento e que ele aprendeu a fazer durante a vida. E no trabalho? Quantas vezes somos ignoradas ou somos cortadas na hora de nos posicionarmos sobre algum assunto? As mulheres chamadas de mandonas, enquanto os homens são líderes. As mesmas atitudes vistas com admiração neles são criticadas nelas. Quantas vezes sofremos diferença salarial e acesso desigual a cargos de liderança? Mesmo com a mesma competência ou até mais, precisamos provar o dobro. Quantas vezes ouvimos comentários sobre a aparência como uma forma de elogio profissional? E na escola, por exemplo, mulheres ensinadas a falar direito, a ser delicada, a sentar direito, enquanto os meninos podem gritar, berrar, sem julgamentos. Meninas sendo chamadas de difíceis por serem questionadas ou por ter um comportamento diferente do esperado pela sociedade machista. Desde cedo, a inteligência feminina ela é percebida como ameaça e esses estímulos diferentes geram autossabotagem e insegurança. Julgar as mulheres por a sua roupa, idade, corpo ou escolha sexual é muito comum. A mulher ela é sempre ou santa ou P, ou vulgar. Nunca pode ser simplesmente ser ela mesma. E nisso também sofremos assédio disfarçado de elogio. Sorria, você fica mais bonita. Como se o corpo da mulher estivesse sempre a serviço do outro. Mulheres que não têm filhos sendo vistas como incompletas, por exemplo. O valor da mulher atrelado à maternidade e à renúncia de si. Mulheres mais velhas invisibilizadas ou desrespeitadas, porque a juventude é exaltada como valor central, como se depois dos 40 ou 50 não houvesse mais potência. Mas quando você reconhece essa ferida e você começa a curar, você se liberta e liberta outras mulheres também. Comece a cura dando os seguintes passos. Nomeie o que você já viveu, entenda que não era drama, que era opressão. Isso já é o primeiro passo. Questione a culpa. A culpa é uma armadilha usada para te manter no lugar. Cerque-se de outras mulheres que também despertaram. A cura, ela é coletiva e precisamos uma das outras para nos fortalecer e nos ajudarmos a mudar esses pensamentos. Invista no seu desenvolvimento. Aprender é um ato de resistência, estudar, mudar de profissão, se cuidar. Você é quem tem o poder de fazer isso. A misoginia te ensinou a se encolher, mas você pode aprender a se expandir. Você pode ocupar o espaço com amor, com firmeza, com voz. Recomeçar, independente da sua idade ou da sua condição, é um ato de coragem e você não está sozinha nesse processo. Existem milhares de mulheres despertando desses padrões a todo momento. E você merece ocupar esse novo capítulo com dignidade, com consciência e com a liberdade. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, curte e compartilha com outras mulheres que também precisam ouvir mais sobre esse tema. Vamos nos unir contra a misoginia. Fiquem com Deus e gratidão.